Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica e Algoritmo. O objetivo desse curso é inserir o aluno no mundo de algoritmo e que tenha uma lógica adequada para resolver algoritmos do dia a dia. Por exemplo, como que eu faço um programa para exibir uma informação na tela? Então, o objetivo é que a gente aprimore a lógica e execute exemplos de algoritmos para entrar no mundo da programação de computadores. Então, se o aluno tiver uma boa base, tiver uma boa iniciativa, porque tudo começa aqui, começa na lógica e algoritmo, ele conseguirá trabalhar com qualquer linguagem formal e criar inovações que venham sanar necessidades no mundo real. Então, vamos falar sobre a unidade curricular. Competências que serão abordadas no decorrer do curso: solucionar problemas, raciocínio lógico na programação, criar algoritmos utilizando português estruturado, controlar o fluxo de execução de um programa utilizando estruturas de decisão e de repetição, manipular dados em vetores, matrizes e registros, aplicar rotinas de pesquisa e ordenação em conjunto de dados, modularizar um programa em subrotina, implementar a linguagem de programação em algoritmo. Então, esse curso é um curso rico, né, que o requisito mínimo é o usuário saber dominar um computador, basicamente ligar um computador, né, acessar a internet para baixar um aplicativo, e os demais atividades será a partir desse aplicativo, aprimorando a lógica e criando algoritmo. Então, as bases tecnológicas, científicas e instrumentais é o português estruturado. Vamos mostrar analogia em fluxograma, né? Exemplos de algoritmos, trabalhar com raciocínio lógico, comando de entrada e saída. Nossa, Josué, comando de entrada e saída? Sim, pense comigo. O mundo real, você vai entrar com informações no mundo do real, de alguma forma essa informação ela é processada, gerando uma saída. Nossa, mas aonde que será gerada essa saída? Por exemplo, se você estiver utilizando um dispositivo de saída, como o monitor da tua tela, está saindo a informação. O de entrada é o teclado. Então, de alguma forma, essas informações serão processadas, gerando uma saída. Então, vamos trabalhar com funções matemáticas também, né? Que objetivo 1, a gente facilitar a nossa compreensão lógica. Estruturas. Então, na computação, você tem tipos de estruturas que você pode trabalhar. E vamos ver estruturas condicionais, repetitivas, recursividade, estrutura de dados, basicamente, e linguagem estruturada, basicamente. Objetivo: desenvolver o raciocínio lógico necessário para elaborar os princípios da programação de computadores. Mas, afinal, o que é lógica? Segundo Aurélio, terceira edição, é o conjunto de estudo que visa determinar os processos intelectuais que são condições geral do conhecimento verdadeiro. Então, também pode ser definido como um conjunto de estudos tendentes a expressar a linguagem matemática, as estruturas e operações do pensamento. Lógica simbólica, lógica matemática. Você deve estar se perguntando: nossa, mas eu tenho que saber matemática para poder fazer esse curso? Você precisa saber o básico, tá? Mas na programação, o computador basicamente ele só sabe fazer operações aritméticas, calcular. Ele trabalha com zeros e uns, tá? Que são os bits,
tá? Então, o projeto de desenvolvimento desse sistema segue diversas etapas de um processo normalmente conhecido por análise de sistemas. Então você tem o projeto lógico e o desenvolvimento de um programa de um sistema. Normalmente, o projeto lógico de um programa ou conjunto de programas é idealizado como ferramentas gráficas, demonstração de forma concreta a linha de raciocínio. Então, nós vamos utilizar para esse curso dois diagramas de bloco e diagramas de quadro, tá? Então, as ferramentas textuais que vamos trabalhar nesse curso é pseudocódigo e metalinguagem, formação formal. Então, essa é a vantagem nesse curso. Muitas instituições, muitos cursos, eles iniciam com linguagem, dando curso de lógica de programação com linguagens formais. Porém, quem nunca viu lógica, fica comprometido. Então, se trabalharmos com pseudocódigo, um português estruturado, vai facilitar no compreendimento, tá? Então o usuário, ele terá mais transparência no que está acontecendo. Mas, nossa, José, poxa, por que você optou por trabalhar com pseudocódigo, português estruturado, para esse curso? Porque eu quero abranger a todos, tá? E o que muda na programação? A nomenclatura, a lógica é igual para todas as linguagens, independente se você está utilizando Java, PHP, C Sharp, Perl, a lógica é igual para todos. Então, se você aprendeu bem no português estruturado, você vai conseguir desenvolver bem em Java, em PHP, em C Sharp e qualquer outra linguagem. Bota isso no teu coração. O modelo de codificação textual existente de um programa pode ser usado como base na técnica PDL, linguagem de projeto de programação. Não é linguagem de programação em si, né? É o português estruturado ou Portugal. Então, essa linguagem de projeto de programação, ela não é uma linguagem formal de programação, tá? Ela é diferente. Ela é diferente da linguagem formal. Então, a programação estruturada, a metodologia de projeto é agilizar a codificação da escrita, facilitar a depuração da sua leitura, permitir a verificação de falhas apresentadas pelos programas, permitir a reutilização do código no próprio programa ou em outros, facilita alterações e atualizações de programas. A programação estruturada deve ser composta por 4 passos fundamentais, né? Então, temos aí estruturas sequenciais, tomadas de decisão, laços de repetição, laços de selecionamento. Vamos trabalhar aqui nesse curso cada fase desses passos fundamentais, tá? Então vamos também descrever instruções em grupos pequenos e combiná-las na forma de subrrotinas, de módulo estruturado, de orientado a objeto. Então, a lógica da programação de computador, ela distribui módulos do programa entre os diferentes programadores que trabalharão sobre a supervisão de um programa sênior, chefe de programação ou analista de sistema de informação. Revisa o trabalho executado em reuniões regulares previamente programas em que compareçam apenas programadores de um mesmo nível. Então, o que eu quero destacar aqui para você que está iniciando esse curso? É que a programação de computador é uma prática que exige metodologia, disciplina e pensar. Metodologia porque já existe pronto. Basta você entender como é que funciona e adaptar a sua necessidade ou a necessidade da empresa onde você trabalha ou alguma necessidade do mundo real. Disciplina porque basta você ter foco e disciplina, porque se você não tiver foco e disciplina, você não vai conseguir. Você precisa de reservar um dia para você, todo dia,
praticar aquela demanda. Senão, você fica defasado, você esquece. E pensar, se eu não estou conseguindo aprender dessa forma, qual outro método que eu posso aprender? Então pense e adapte um método para você exercitar suas atividades. Norma ISO 5807-1985. O que seria essa norma? Seria um padrão, né? O processo de desenvolvimento de programação ocorre basicamente em duas etapas: análise de sistema e programação. Então, os símbolos gráficos da norma ISO 5807-1985 permite demonstrar de forma clara a linha de raciocínio lógico. Ou seja, esse padrão vem com o objetivo de que para cada símbolo você tem uma representação. Cada símbolo é responsável por fazer determinada tarefa, ação. Então você tem aí na sua tela, por exemplo, que o losango ele é de decisão, tá? E o retângulo, ele é um processo. Você tem vários outros aí, ó, conector, terminador, de entrada e saída, output, processo pré-definido, decisão múltipla. Então, ao decorrer do curso, estaremos utilizando essa norma para a construção dos diagramas. Então, você tem aí, ó, cada símbolo ele tem um significado e ele tem uma descrição, tá? Com mais calma você pode estar lendo e verificando a função de cada um. Diagrama de bloco e de quadro. Observe uma coisa: a estrutura de operação computacional de sequência. Você tem dois diagramas. Na sua esquerda, você tem o diagrama de bloco, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. Cada símbolo tem sua característica. Então, o primeiro símbolo ele está mostrando que é o início. Esse início vai receber duas variáveis, né? A primeira variável chamada de A e a segunda variável chamada de B. Então você pode ler A e ler B. Seria você armazenar um valor para a variável A, que você pode chamar de 5. Então A está com 5 e B você pode também dar um outro valor. 10, por exemplo. B está com 10. Então você pode fazer a leitura de A e a leitura de B. Então se você somar A mais B é 15. E você tem uma terceira variável que é chamada de R. R vai receber o valor da soma de A mais B. Então R vai valer de 15. E você pode exibir o valor de R na tela para o usuário, tá? E você tem o fim da execução do programa. Então ele é importante, o diagrama de bloco, porque, e o de quadro, que ele facilita na compreensão do seu programa, do seu algoritmo, do que você está querendo fazer, tá? Então, por exemplo, se você está numa reunião corporativa, você criou um programa e está fazendo analogia de como esse programa funciona, você pode apresentar na reunião, tá? Então você tem aí a estrutura de operação computacional de decisão simples, tá? Observem que eu falei que o losango ele faz a decisão, né? Então se você entrar com o valor de A, por exemplo, e entrou com o valor de B, né? Onde A representa A recebe 5 e B recebe 10. E se você ver que se A for maior que B, então 5 não é maior que B, então ele vai cair no não. Então ele não vai fazer a operação de adição e implicar o valor em R e gerar o resultado de R. Por quê? Porque A não é maior que B. Então ele vai sair por aqui, tá? Ele
ele vai sair no não e vai encerrar o programa. Então pense comigo. Agora A vale 10 e B vale 30. Então A vale 10 e B vale 30. Ele ainda também não vai cair aqui. Ele vai cair no não. Agora vamos supor A vale 10 e B vale 5. Então A é maior que B? É verdade. Sim. Então soma para mim 10 mais o valor de A mais o valor de B, implica em R e gera o resultado, exibe na tela e mostra para o usuário e encerra o programa, tá? Então, estaremos praticando, mostrando analogias, tá? Com base, né, em resolução de problemas, tá? Não se assuste. Você será capaz de sair daqui com uma lógica aprimorada, criando algoritmos para sanar sua necessidade. Então você pode executar uma representação textual denominada pseudocódigo, metalinguagem ou linguagem de especificação. Não deve ter o mesmo rigor sintático que a linguagem de programação formal, né? E a forma preliminar de escrever um programa de computador sem preocupar-se inicialmente com a linguagem de programação real, tá? Então, você tem aí na sua tela a linguagem de projeto de programação. Você também pode pronunciar LPP, e você tem aqui as palavras reservadas dessa linguagem de projeto de programação, onde cada uma contém a sua classificação sintática, tá? Então, no decorrer do curso, a gente estará comentando e utilizando cada uma, tá? De acordo com as estruturas. Você tem aí a sua LPP e a sua classificação, tá? Vamos falar agora sobre compiladores, interpretadores e tradutores. Assim que o projeto de um programa está concluído, é necessário transformá-lo em um software. Tradução do projeto definido para uma linguagem formal. A tradução significa programas que permitem fazer a tradução de uma linguagem formal para outra linguagem formal. Exemplo, de Pascal para C++. Interpretação: programas que executam um programa fonte escrito em uma linguagem na própria memória principal do computador, por exemplo, Basic, JavaScript. Compilação: programas que traduzem para uma linguagem de baixo nível, a linguagem de máquina, um programa escrito em uma linguagem de alto nível, código executável. Então, a linguagem de máquina é a linguagem que o computador, né, que vai permitir que os programas que traduzem para uma linguagem de alto nível e que o computador o computador trabalha com essa linguagem de máquina. E executável é que ele pode executar em várias plataformas. Depois que você compilou o teu programa em uma linguagem de alto nível, ele pode ser gerado um executável. Então, a pessoa que tem acesso ao código executável não vai poder ver o código-fonte do programa que você criou. Ele só vai executar o executável. Então, essa é a vantagem na programação. Em resolução de problema. O significado de problema, no ponto de vista de processamento de dados, é as etapas básicas para buscar a sua solução. Então, vamos aqui uma introdução básica à computação. A necessidade de desenvolver ferramentas que facilitassem o uso de operações de cálculo. Você teve a invenção do primeiro computador, né, que é o abaco, tá? Do latim computatore, é um substantivo masculino relacionado àquele que efetua cálculo. Receber, armazenar, processar logicamente e aritmeticamente dados, resolver problema. Então você tem aí o surgimento do primeiro computador, tá? E Charles
em 1834, apresentou ideias da máquina analítica. Ada Augusta é considerada o primeiro algoritmo que permitia executar valores de funções matemáticas. Ada era assistente de Charles. Algoritmos computacionais. Origem da palavra algoritmo. Qual é a origem? É o latim algoritmos ou algoritmos, associados à ideia de algoritmos. Algarismos, tipo de representação e combinação de números. Matemática e computação. Processo de cálculo, resolução de um grupo de problemas semelhantes, conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas. Princípios na resolução de problemas. Você tem diagrama de bloco, quebrados e vários níveis, ideias gerais, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Proibido ocorrer cruzamento das linhas de fluxo de dados, transcrever pseudolinguagem. Observem aí na sua tela que temos dois diagramas, tá? Imagina que tem uma necessidade de calcular a média e determinar a aprovação do aluno. Então, em um bimestre, você pode entrar com 4 notas dos bimestres, por exemplo, executar a média e determinar a aprovação, né? Então, se o aluno tirou maior ou igual a 7, por exemplo, eu posso exibir a informação na tela se ele está aprovado ou não, né? Então, em um algoritmo, transcrição narrativa, tá? O que poderíamos fazer? Entrar com as notas, tá? Nesse caso, N1, N2, N3 e N4, do tipo real. Por que do tipo real, Josué? Porque aceita valores quebrados, tá? Não é valor inteiro. Então você pode tirar 7,5, você pode tirar 5,3, 5,4. Então, uma próxima variável, que é a quinta, é do tipo real também, que é M, que representa a média. Você tem o teu início, que para a leitura de nota 1, o usuário vai digitar a primeira nota do aluno, a segunda nota do aluno, a terceira nota do aluno e a quarta nota. Beleza. Feito isso, será somado todas as notas dividido por 4. O resultado dessa operação a gente implica em M, ou seja, M terá o resultado. E aqui a condição, se M for maior ou igual a 7, eu exibo na tela ou no console aprovado, se não, eu posso exibir reprovado. Agora, eu quero que vocês façam esse exercício aí. É de extrema importância, tá? Porque ao decorrer das aulas a gente vai avançando. Então a cada atividade é bom estar fazendo um trabalho sério, com dedicação. Lembre, bota no teu coração. Metodologia, disciplina e pensar. Metodologia é porque já existe pronto. Eu preciso adaptar a minha realidade, a minha necessidade ou necessidade da empresa. Disciplina, porque eu tenho que ter foco, objetividade, comprometimento. E pensar é que eu tenho que achar um método de refletir a forma que eu vou absorver esse conteúdo. Então, a primeira questão aí, ó, do ponto de vista da computação, o que é um problema? Segunda pergunta, o que é necessário para descrever de forma adequada um diagrama de bloco? Terceira pergunta, o que é PDL, linguagem de projeto de programação? Qual a diferença entre PDL e uma linguagem convencional de programação, uma linguagem de alto nível? Quais são as duas técnicas mais importantes para a documentação de um problema computacional?
Sexta pergunta: qual a técnica mais importante no projeto da lógica de programas e quais são os seus objetivos? Sétima pergunta: quais são os 4 passos fundamentais de um projeto de programação estruturada? O que é fluxograma? O que é algoritmo? O que é diagrama de bloco?